Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ao Gerando os Próprios Frutos. Meu nome é Thiago Biasi e eu ajudo você a dominar a riqueza e a abundância material e ganhar mais de R$ 9.000 por mês. O tema de hoje é ansiedade, então muita paz no seu coração, muita calma nesta hora e vamos bater um papo aqui através de histórias, através de coisas que vai fazer você dominar esse ambiente material à sua volta com inteligência. Inclusive tem um vídeo novo no canal que fala sobre inteligência, poder e lei da informação, onde você vai conseguir entender um pouco mais dessas forças, tá bom? E se você sofre de ansiedade, está passando por algum momento assim na sua vida, então dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, compartilha com quem está passando por uma situação assim, que eu tenho certeza que o que eu vou dizer aqui vai te ajudar e muito nesta situação. Confie em mim, vai dar bom. E se você assistiu o vídeo até o final, eu prometo, eu vou te dar um exercício. Para quem é mais espiritualizado, uma oração. Para quem é mais prático, uma meditação. E para aquele que é mais físico, uma reprogramação mental, para que você consiga, antes de dormir, e trabalhando isso diariamente, para que um dia essa ansiedade praticamente suma de você, porque você vai começar a entender as forças ao seu redor. Tá bom? Existe uma pesquisa, então vamos para dados aí mais específicos, vamos dizer. A OMS, ela diz hoje em pesquisas, isso tem no UOL também, na Globo.com, que mais de 10% da população brasileira hoje, ela sofre de algum tipo de ansiedade. Alguma coisa ali que faz com que ela sinta certas angústias e sinta esse tipo de sensação. Se essa sensação está em você, comenta aqui no vídeo, deixe seu comentário aí, que sensação que você sente? O que acontece com você? Por que você acha que você não consegue dominar esse tipo de sensação? Por que você acha que é tão impossível? Quando foi que te disseram que você não tem mais o controle de si mesmo? Né? A gente vai trabalhar isso. Claro que a gente está falando que tem casos aqui que aí você realmente precisa consultar um profissional e você precisa ir lá fazer ali um acompanhamento. Mas dentro desse acompanhamento também nós precisamos nos dedicar, nós precisamos dar um pouquinho mais de nós e dominar essas ferramentas que são nossas. Eu gosto muito de uma reflexão interessante. Se faz parte da vida, não pode ser ruim. Entende? Se faz parte de mim, não pode ser ruim, porque eu sou bom, eu sou uma pessoa justa, honesta, sincera, assim como você. Então, se faz parte de você, você só não está sabendo administrar o que está acontecendo dentro de você. Que aí, se você quiser dar uma olhadinha no outro vídeo que eu coloquei, que é da ferramenta do nosso cérebro físico, que ele vai falar ali da inteligência, de como utilizar isso. Mas vamos seguir em frente. Hoje, eu vou contar 3 histórias para vocês, que eu acredito que através de histórias, através desses ensinamentos que eram transmitidos ali nas fogueiras, né, se juntavam famílias, tribos e tal, e passava-se o conhecimento através de histórias. E são histórias milenares, né? Histórias que vêm através de grandes mestres, de escolas iniciáticas. Eu quero contar essas histórias para você, para que você reflita, internalize essas situações e quando eu der o exercício lá na frente, você tente praticá-las para que você consiga ao longo do tempo, porque isso aqui não é mágica, a gente fala de ansiedade, realmente ela existe, então não vai ser da noite para o dia, mas eu te garanto que com um processo sincero, sério e comprometido, porque você está aqui assistindo, está comprometido com você, né? Porque onde você coloca o seu dinheiro, o seu tempo, aquilo que você faz para crescer, é onde que você vai se desenvolver. Se você está vendo esse vídeo aqui é porque você acredita em você, você quer se desenvolver, você quer se livrar desse negócio, dessa tal de ansiedade. Então vamos lá. Primeira história. Essa é bem curtinha. Certa vez, um de discípulos ali do grande mestre, e cansado de
de reencarnar, ele vinha, nascia e ficava na roda de Sansara, daí participava de guerra, sofria de ansiedade, aí morria, acordava, ia para outra vida, e aí tal, e aí sofrimento, era pescador, afogado, e uma série de coisas, e aí sofrimento, sofrimento, sofrimento. E aí um dia ele passa próximo ali da roda de Sansara, do Nirvana, e vê um grande mestre, ele vê Buda lá sentado no Nirvana, já próximos a voltar, porque ele falou que só vai entrar lá quando ver as costas do último homem. E ele pergunta para esse grande mestre: mestre, mestre, por favor, me ajuda. Eu não aguento mais voltar para cá, passar por essa roda reencarnatória, viver nessa roda de Sansara. Por favor, como eu faço para sair daqui? Como eu faço para não ter mais ansiedade? E o mestre responde para ele: não entendi do que você está falando. Quem foi que te colocou aí? Olha que reflexão profunda. As coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que vivemos, nós a colocamos dentro da nossa mente. Ninguém coloca nada. Se você fechar os olhos, não entra nada dentro da sua mente. Olha que interessante. Você precisa querer acessar e puxar a informação para você, e aí você a alimenta, ela vira um monstro dentro de você e você perde o controle dela. Olha que interessante. Então a gente está falando de retomar o controle da mente. Olha que interessante. Vamos supor que você está aí na sua casa agora. Aí você olhou, não vai se assustar, não tem nada disso, é só brincadeira e tal. Aí você olha e vê uma barata, ou um mosquito, ou um gafanhoto, ou uma lagartixa. Tem gente que tem medo de diversas coisas. Quando você olha para ela, olha o seu cérebro, olha o seu sistema de crenças atuando ali. Ele olha para aquilo, a sua mente te engana. Ela te engana. Ela diz para você que aquilo que você está vendo é um monstro. Mas não é um monstro. Um mosquito não é um monstro. Um gafanhoto não é um monstro. Olha o seu tamanho, olha as suas ferramentas. Uma barata não é um monstro. Então a sua mente, ela te engana. E aí por ela te enganar, você sofre com aquilo acreditando que é realidade. Porque para nossa mente, para o nosso cérebro, né, para a coisa que a gente aceita entrar dentro de informação, não faz diferença a informação que vem. Desde que quem está dentro, que é você, a aceite. Ou você acha, quando você vê uma série você está chorando, quando você vê um filme que te emociona, quando você vê uma coisa que aconteceu, alguém te conta uma história, você já transforma na sua, por quê? Você está transformando nisso. Reflita sobre isso. E para que a gente se livre disso, claro que não vai fazer isso da noite para o dia, que isso seria praticamente um gênio, vamos dizer assim, mas você precisa se desapegar. E aí vem uma reflexão simples. O passado não existe, acho que você já ouviu isso com certeza. O futuro é só uma esperança e o presente é incerto. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a dica que eu dou para você: eu nunca ganhei. Eu estou falando aqui de ganhar mais de 9 mil por mês, de cocriar, dominar a abundância material, que eu sei que você vai conseguir. Mas olha que interessante. Eu nunca ganhei dinheiro estando preocupado com algo. Eu tô preocupado que vai acontecer tal coisa, vai cair o dinheiro na minha conta. Não sei se já aconteceu com você. Estou preocupado que vai acontecer não sei o que e ganhei mais dinheiro. Com preocupação, não. Eu sempre ganhei mais dinheiro quando trabalhei, eu sempre consegui me divertir numa viagem, não quando eu estava preocupado enquanto ia chegar lá, só me divertir quando cheguei e me diverti, e por aí vai, né? Então, ocupado ou desocupado, nunca pré-ocupado. Vou repetir, para as mulheres agora. Ocupada ou desocupada, nunca pré-ocupada, porque a pré-ocupação não vai te levar a nada. Treine isso e será feliz. Vou te dar um exemplo do grande mestre. Certa vez, Buda, essa história eu sempre já contei várias vezes, mas venham comigo, que vai alimentar a sua alma e o seu coração. Certa vez, Buda, debaixo de uma árvore, dando sermão para seus discípulos, ele olha e está lá falando com eles coisas maravilhosas, ensinamentos do cosmos, da verdade do todo, da bondade, da justiça, da fraternidade.
E um homem super ansioso, revoltado com a vida, e aí uma série de coisas vem se aproximando e ouve essas palavras. Ele fala, mas que ladainha, isso está mexendo comigo. Ele vem passando perto e ele se revolta. Entra no meio ali dos discípulos que estavam sentados embaixo ali daquela árvore, passa por todos, chega perto do grande mestre Buda e dá uma cusparada na cara de Buda. E aí os discípulos se levantam, não, mestre, por que você está fazendo isso, moço, não sei o que lá. E aí Buda faz um sinal para eles. E os discípulos param. E ele agradece os discípulos. Os discípulos reclamam, mas mestre, ele está fazendo isso com os filhos, por que você não vai fazer nada? Ele faz o sinal novamente. E os discípulos se calam e ele agradece. O homem revoltado, xingando ele, falando várias coisas, ele faz o mesmo sinal para o homem. E o homem fica meio sem jeito, continua xingando, vira as costas e vai embora. Ele agradece e o homem vai embora. Era um finalzinho de tarde, mais ou menos ali, umas 4 horas da tarde. Ele morava um pouquinho mais à frente, ia demorar ali um tempinho para chegar na sua casa. Esse homem, no caminho dele, ele vai lá e vê os pássaros cantando, e passa tucano, e arara azul, o canto da siriema, macaquinho brincando, aí tá um pouquinho tal, ele chega, vê uma árvore frutífera, ele vai lá, pega algumas frutas e come, o dia vai ficando incrível, ele vai se acalmando, vai chegando em casa. Quando ele chega em casa, tá aquele pôr do sol lindo na frente da janela da casa dele, ele vai lá, a esposa dele recepciona ele com um beijo, um abraço, eles estão felizes, os filhos brincando no quintal, brincam com ele também, o cachorrinho que nunca deu atenção para ele antes, brinca com ele fica lá todo feliz. E aí ele entende, e as palavras do mestre tocam o coração dele. E aí ele entra num lugar que nós, humanos que temos ansiedade, entrou nessa hora. Ele se arrepende do que fez. E aí ele entra numa profunda angústia, uma profunda ansiedade, e não consegue dormir, e tem palpitação, e não consegue respirar, tem falta de ar. Ele quer voltar naquele momento, mas o mestre não está mais lá. Ele não consegue dormir, passa a noite suando frio, ele tem crises, passa mal, quase desmaia. Em alguns momentos fica aquela noite, aquela coisa terrível. Ele acorda de manhã e vai correndo em direção ao mestre, porque ele precisa resolver essa situação. Quando os discípulos verem esse homem correndo outra vez, os discípulos já vão se levantando assim para defender o grande mestre, e Buda faz o mesmo sinal para os discípulos. Eles param e ele agradece aos discípulos. E aí o homem vem correndo na direção dele, e aí quando o homem chega perto, ele faz o mesmo sinal para o homem, e agradece ao homem mais uma vez. E o homem começa a dizer, mestre, por favor, me perdoa, eu tive umas crises de ansiedade, eu sofri a noite toda, eu não consegui dormir, me perdoe, eu entendi o que você estava dizendo, eu não queria ter feito aquilo. Aí o mestre pergunta para ele, mas eu não estou entendendo do que você está falando. Ontem, mestre, eu vim aqui, eu agredi o senhor, eu tenho uma cusparada na sua cara. Ontem, não entendi o que você está falando ainda. Mestre, à tarde, quando eu vim aqui, eu estava super revoltado com a vida e não sei o que. Daí o mestre para ele. Em verdade vos digo, a árvore que vês não é a mesma de ontem. Os discípulos que vês não são os mesmos de ontem. Eu não sou o mesmo de ontem. Você não é mais o mesmo de ontem. Vá em paz e não sofra mais com tais problemas. E se despede do homem. Aqui o que eu quero dizer para vocês com essa história lindíssima do nosso grande mestre Buda é que o desapego, ele faz com que você não sofra. Porque Buda também poderia ter ficado pensando, ele me deu cusparada, os discípulos vieram, não sei o que ler. Mas o passado não pode ser mudado e ele também não existe. O presente, ele é incerto, então eu aceito aquilo que vem. Eu não sei o que vai acontecer daqui um segundo, então por que eu estou tão preocupado com as coisas que vão acontecer? Eu não estou dizendo que a gente deve largar a vida e aí viver sem cocriar, sem fazer, mas que não temos como controlar as coisas, então nós devemos agir da melhor forma quando as coisas estão acontecendo. E o futuro, ele é uma incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer lá.
E o desapego faz isso, faz com que você consiga vislumbrar o presente. Você consiga estar no local de fato, ver as coisas que estão realmente acontecendo ali ao seu redor. Tá bom? Então, segundo dica para você, a dica do desapego. E agora, vamos falar de uma história que vai contar um pouquinho mais ali também de ansiedade. Na Índia antiga, uma vez um rei, ele chega para o seu filho, que já estava ali um pouco mais moço, já estava próximo da idade de se casar. Ele chega para o seu filho e diz: filho, eu acho que está no momento de você desposar uma esposa. Você precisa se casar para dar a continuidade aqui no nosso reino. O filho dele até se empolga, fica feliz, fala: nossa pai, que bacana. E como seria essa princesa? E aí o pai dele, que ela seja nobre de coração e que esteja atenta e que esteja pronta para levar o nosso reino. E aí o filho pergunta mais uma vez: mas pai, ela precisa ser uma princesa? Daí ele: não, desde que ela tenha virtudes e a nobreza de uma rainha. Ela não precisa ser uma princesa. E o filho pega o seu cavalo e sai em busca desta princesa. E ele visita um vilarejo, visita outro, visita outro, visita outro, e não consegue encontrar ninguém que encante o seu coração. Ele vai de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, até que num certo momento ele para ali nas margens do rio Saraiva para tomar um pouco de água, dar um pouco de água ao seu cavalo, e de repente vem na mata ali uma linda camponesa que entendia sobre as leis da natureza, com a beleza, com a harmonia, bondosa, generosa, linda de morrer, com virtudes. E eles travam o olhar e se apaixonam imediatamente. E aí, travando esse contato, eles conversam um com o outro, e aí eles ficam completamente apaixonados. E aí o príncipe fala para ela: eu gostaria muito de casar com você, mas antes eu tenho que ir lá pedir a aprovação do meu pai, para ver se a gente pode concretizar esta nossa união. E aí ele vai lá, volta para o castelo, vai lá conversar com seu pai. E aí o pai, com a sabedoria, né, já vem ali trazendo de tradições, sabedorias milenares, ele fala: pai, eu encontrei uma linda camponesa, leve, bela, que entende, está atenta ali à natureza, consegue perceber as coisas, bondosa, cheia de virtudes, tem todas as qualidades de uma bela rainha. E o pai dele fala: nossa filho, realmente com todas essas qualidades que você está me dizendo, ela realmente poderia ser uma nossa rainha, poderia ser a nossa princesa. Só que você precisa fazer um teste com ela antes. Todas essas virtudes, tudo isso de bom que você disse, ela tem que ter agora. Elas têm que estar presentes porque nós precisamos de uma rainha agora, no presente, que ela venha aqui e esteja preocupada com os seus súditos, com a nossa comunidade, com a vida como um todo, mas ela esteja presente agora. Então você vai fazer um teste com ela, tá bom? Aí o príncipe aceita e vai lá contar essa notícia para ela. Quando ele chega e conta, ele fala: meu pai aceitou que a gente se case, só que antes a gente precisa passar por uma prova. E aí, você aceita? Ela: claro, meu amor, e não sei o quê, e a gente vai passar por isso, pô, que legal. E ela fica super feliz. E aí ele fala, e a prova é uma prova bem simples. Ele diz para ela: você tem que ficar atenta quando passar aqui em frente à sua casa o Senhor da luz e a dama radiante. E aí, nesse momento, eu vou estar te esperando nas margens do rio Saraiva, e aí você pode vir ao meu encontro e nós vamos se casar. Dela: nossa, que bom, que coisa simples, vai ser fácil de resolver. E aí eles dão um beijo e o príncipe vai para as margens do rio Saraiva aguardar a sua grande rainha, a sua grande esposa. E aí a camponesa, nesse momento, ela vai lá, coloca o banquinho em frente à janela dela, e aí senta em frente à casa dela e vai esperar passar ali o grande Senhor da luz e a dama radiante. Só que nesse momento,
acontece uma coisa diferente com ela. Ela é tomada por uma grande ansiedade, ela começa a vir muitos pensamentos na mente dela. Ela não queria nem tanto ser um príncipe, ela gostava muito do príncipe, ela estava mais nem tanto pensando em ser uma princesa e tudo mais, mas ela gostaria muito de se casar, de estar próximo do amor da vida dela, e ela é tomada, ela é roubada, a consciência dela nesse momento é roubada pela ansiedade. E ela fica pensando, mas como que vai ser? Será que ele vai estar lá mesmo me esperando? O que vai acontecer? Nós vamos ter filhos, nós vamos ter vários filhos, nós vamos ter nossa casa, e vai ter banquetes, e não sei o que, e não sei o que lá, e ela é roubada pela ansiedade, os dias vão passando. E ela está lá, e quando ele chegar, e essa dama radiante que não passa, esse Senhor da luz, e vai passando-se os dias, vai passando-se os dias, vai passando-se os dias, e um dia, quando ela não aguentou mais, numa crise de ansiedade, ela fala, você quer saber? Eu não aguento mais esperar esse Senhor da luz e essa dama radiante. Eu vou lá agora encontrar o meu príncipe. E ela vai em direção ao rio Sarário. Quando ela chega lá no rio Sarário, o príncipe está lá sentado, ele olha para ela e diz para ela, por que demoraste tanto, minha amada? Neste momento, ela ainda não tinha nem percebido de tanta ansiedade que ela estava, que os anos já haviam se passados aos montes. Ela já era uma senhora, ele já era um senhor. Ela foi roubada pela ansiedade e a ansiedade levou a vida dela de juventude, de todas as coisas que ela podia vislumbrar e aposentar e aproveitar e ir embora. E aí ele fala para ela, por que demoraste tanto, minha amada? Mas eu não vi nenhum Senhor da luz, ela diz. Eu não vi nenhuma dama radiante. Daí ele diz, eu precisava de uma rainha agora. Mas diante do seu descontrole, você deixou com que a ansiedade roubasse o seu presente. O Senhor da luz, ele passou todos os dias na sua janela. O Senhor da luz é o sol. E ele vinha procedido da dama radiante, que é a estrela da manhã. Todos os dias eles estavam lá. Se você não tivesse sido roubada pela ansiedade, no primeiro dia você já poderia ter vindo me encontrar. E aí os dois se despedem, e aí ela não consegue, o príncipe já tinha vivido uma vida inteira, e o tempo passou, e ela se perdeu por causa da ansiedade. Olha que reflexão interessante, não é? Então não deixe a ansiedade, não deixa. Tome o poder da sua mente, tome o poder da sua vida, tome a possessão de si mesmo. Não aceite a ansiedade, não aceite-a. Ela começou, você fala, eu vou respirar, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou dominar isso aqui. Que eu tenho certeza que com o tempo você vai conseguir. E se você não conseguir, procura ali um profissional, mas não tira isso da sua mente. Ela não é mais forte que você. Porque se ela faz parte de você, você é maior que ela. O que faz parte da vida, faz parte da vida. Tá bem? E se você gostou das histórias, se inscreve aí no canal, manda aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você sabe ali que está passando por um momento difícil de ansiedade. E eu tenho certeza que isso vai ajudar você e a pessoa também. E agora vai o exercício que eu prometi. Então, eu peço agora que você preste atenção. Se você quiser fazer esse exercício, eu indico que você faça ele antes de dormir, tá bom? Então você vai fazer ele todos os dias. Se você quiser colocar ali uma vibração, se você quiser colocar um mantra, mas bem baixinho para não atrapalhar ali o que você vai fazer, tá? Então nesse momento eu peço que você deixe o que você está fazendo, para você prestar atenção, para você aprender esse exercício. Foca aqui em mim, presta atenção em mim. Esse exercício é importante, ele é para você se livrar disso que está dentro aí do seu coração. Ele é muito simples de se fazer, você pode fazer em qualquer lugar. Então você vai deitar virado ou virada, de barriga para cima, vai colocar as mãos no seu coração, tá bom? Então preste atenção em mim. Grato por assistir o vídeo até agora. Namastê. Vamos dar uma respirada bem profunda. Vamos lá. Ó. Mão no coração. Você vai tentar ouvir as batidas do seu coração, ou pelo menos senti-la com o dedo. Procura aí a batida do seu coração com calma. Não tenha pressa.
Mesmo ele estando acelerado ou devagar, não importa, sinta a batida no seu coração e a gente vai respirar 5 vezes. Sinta ali os seus pés, vai relaxando. Eu sei que deve ter um monte de pensamento, não tem problema, não precisa ignorá-los, não precisa silenciar a mente, só foca no seu coração. Escuta as batidas do seu coração, vai respirando, solta o ar, não importa a angústia que você está passando, só se concentra no seu coração. Respira fundo. Agora você vai repetir as minhas palavras dentro da sua mente. Fique calmo aí, não precisa dizê-las. Se quiser no futuro pode até fazer, mas só escute e vai repetindo, tá bom? Grato por eu existir, grato por eu estar aqui fazendo esta oração, dizendo estas palavras, grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu não tenho, grato pela família que eu tenho, por eles existirem, por aqueles que existem, por aqueles que não existem, grato pelos dias que não tive ansiedade e grato pelos dias que tenho ansiedade. Grato pelas coisas boas que disse, grato também pelas coisas ruins que disse. Grato por tudo que eu fiz de egoísmo e grato também por todos os momentos que não fui egoísta. Grato por tudo aquilo de bom que eu disse hoje e grato também por tudo aquilo de ruim que eu disse hoje. Grato por tudo de bom que eu pensei hoje e grato também por tudo de ruim que eu pensei hoje. Morro para tudo aquilo que há de egoísmo em mim. Morro para tudo aquilo que há de bondade em mim. Morro para tudo aquilo que me afasta de ti. E morro também para tudo aquilo que me aproxima de ti. E se acaso eu não acordar amanhã, ou eu não abrir os olhos daqui a pouco, que eu vá de encontro ao melhor que há no todo, ao melhor que há no universo, ao próximo de ti, Pai, ao universo, a essa energia, a energia primordial. Aquele que tem uma religião pensa naquele que gostaria de encontrar se acaso fosse. Grato por poder estar aqui falando contigo. E nesse momento a gente fala para a nossa alma. Agora, se por acaso eu acordar amanhã, que nenhuma palavra, ação ou pensamento seja diferente da tua vontade. Que eu consiga agir de acordo com aquilo com que vim para trazer ao mundo. E que a minha mente seja sempre mais forte do que qualquer sensação que eu possa sentir. Neste momento, façamos uma oração àquele grande mestre que soube conversar com o Pai. E ele dizia: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, pois és incognoscível. Seu nome, ele é o maior de todos os nomes, por isso é impronunciável. Ninguém consegue imaginar o tamanho de ti. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Porém, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vós o poder, a glória para sempre. Amém. Beijo no coração de todos vocês. Eu espero que esse exercício você faça da sua forma,
eu tentei aqui trazer o princípio da reflexão que você deve trazer antes de dormir. Porque estar aqui é um presente. E se o futuro e o presente também é incerto, nada garante que nós iremos acordar amanhã. E se acordamos, isso já é um presente. Então viva esse presente com intensidade, com bondade, com justiça, com caridade. Converse com todos aqueles que chegarem perto de você. Tenha compaixão de todos aqueles que te fizeram qualquer tipo de mal. Perdoai aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação de querer punir, de querer fazer maldade, de querer nos punirmos com a nossa ansiedade. Porque somos parte do todo e nós somos a consciência que criou o nosso corpo. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Namastê.